Oi! Hoje a gente vai conhecer a história do Kabadarebu. Kabadarebu é um menino de 7 anos que vive junto ao povo Munduruku. Esse livro foi escrito por um escritor também desse povo, o Daniel Munduruku, que é um escritor indígena muito famoso no Brasil. Antes da gente ler sobre essa história e saber o que tem nessa história, o que o Kabadarebu nos conta nessa história, a gente vai ler algumas curiosidades sobre o povo Munduruku. Vamos lá? Vamos procurar aqui nas bibliografias do nosso livro algumas curiosidades. Eu vou ler aqui para vocês. Estão vendo que tem essa formiguinha aqui? Vamos descobrir por que tem essa formiguinha aqui. O pequeno Kabadarebu, membro do povo Munduruku. O povo Munduruku vive às margens do grande rio Tapajós e seus afluentes, no estado do Pará. Além de estar presente também no Amazonas, é um povo numeroso e só na parte paraense abriga aproximadamente 8.000 pessoas, espalhadas por mais de 80 aldeias. Todas as pessoas falam a língua Munduruku e poucas dominam o português, apenas aquelas que tiveram oportunidade de estudar na cidade. Hoje em dia, há escolas dentro das aldeias, onde as crianças já aprendem a ler e a escrever em português. Você sabia que a palavra Munduruku significa formigas gigantes, por causa do aspecto de guerreiros desse povo? Que o primeiro contato com os brancos aconteceu somente há 200 anos? Você sabia que esse povo participou de uma revolta popular no Pará, muito famosa, chamada Cabanagem, e que eles ganharam uma prefeitura própria? Você sabia que eram também dominados ou chamados de cara pretas, porque eles tinham o hábito cultural de tatuar o rosto? E isso levava um processo de até 20 anos? Vocês sabiam que o povo Munduruku chama de Deus? É Deus para ele e tem o nome Karu Sakaibe. Esse é o nome do Deus deles. Essas são algumas curiosidades do povo Munduruku. O Brasil é um país muito grande. Há uma diversidade de povos morando aqui. Japoneses, coreanos, italianos, chilenos. Mas há também uma diversidade muito grande de povos nativos, ou seja, pessoas que já estavam aqui mesmo antes dos europeus chegarem. Em 1500, cerca de 1.000 povos indígenas no Brasil haviam e coabitavam em harmonia. Hoje, ainda existem 215 povos que resistiram aos desencontros entre eles e os europeus. Acredita-se que havia aproximadamente 900 línguas indígenas faladas no século XVI. Hoje restam apenas 180 línguas faladas, e alguns povos não se comunicam mais usando a sua língua tradicional. Quando os europeus aportaram aqui, haviam aproximadamente 5 milhões de pessoas que dividiam o território brasileiro entre si. Atualmente, os povos indígenas não passam de 350 mil. 350 mil. Há quem pense que todos os índios são iguais, mas isso não é verdade. Cada povo tem sua maneira própria de se relacionar com a natureza. Mas também há coisas que são muito comuns entre eles. Por exemplo, o amor à natureza, o respeito pelos caminhos da terra, o modo de educar os filhos, o hábito de contar histórias, o fato de serem sociedades sem escrita, o costume de pintar o corpo durante as cerimônias e etc. Isso é só um pouquinho do povo Munduruku que a gente vai conhecer. Mas a gente vai ouvir mais o Kabadarebu, que é um menino de 7 anos que vai falar como é o dia a dia do seu povo. Vamos lá descobrir um pouquinho dessa história?